Olá, bem-vindo ao Palestra Online. Eu sou o Dr. Antônio Balesteiro, sou cirurgião dentista, pós-graduado em gestão hospitalar e iniciei meu percurso com gestão em 1992 como secretário municipal de saúde de Balneário Camboriú, Santa Catarina. Fui secretário de saúde muitas outras vezes, fui dirigente dentro do Sistema Único de Saúde, em outras colocações. E hoje eu dou consultoria para hospitais, para prefeituras, clínicas, monto projetos na área da saúde, sou palestrante na área da saúde e também fora da área da saúde. Tenho coluna semanal no jornal, sou colunista de 2 rádios e estou aqui para trazer para você que está aí me ouvindo, me escutando, me acompanhando, informações sobre a Covid-19. Hoje eu vou falar sobre a emergência de saúde pública de importância nacional e internacional do coronavírus. Seus marcos legais, olha, que são muito importantes para que nós saibamos. Mas vamos entender primeiro um pouco do que é esse coronavírus, que surgiu lá em Wuhan, na província de Hubei, na China, em 31 de dezembro de 2019. Olha, no caso, o coronavírus, ou SARS-CoV-2, o coronavírus em si é um dos mais de 200 vírus que causam um resfriado comum. O coronavírus foi descoberto em 1965 e ele é pródigo e está nas paradas de sucesso, digamos assim, está nas notícias. Ele contamina animais e ali ele se muta. Já aconteceu isso em 2003 na própria China com o SARS-CoV, o vírus que recebeu esse novo de SARS-CoV, criando uma doença que é a SARS, que contaminou por volta de 8.000 pessoas com 10% de letalidade. Posteriormente, no Oriente Médio, em 2012, ele ali no Oriente Médio, ele se transformou, se mutou em camelos e criou um outro vírus, o MERS-CoV. É uma doença muito mais letal. O MERS contaminou por volta de 2.500 pessoas e tem um nível de letalidade de 35%, vitimou mais de 800 pessoas. E agora nós temos o SARS, o SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 porque ele é muito similar ao SARS-CoV-1. Essa é a realidade. Ele tem uma similaridade genética. Já percebemos que é um vírus de altíssimo contágio, baixa letalidade, uma letalidade menor do que esses dois, uma letalidade que não chega a 3%. Aqui no Brasil, nós estamos com uma letalidade média de 5%, porque é uma subnotificação de casos muito ampla, quase 10 vezes ou mais até, entre 6 e 15 vezes de subnotificação de casos, vão ficar com 10%, portanto nós temos muito mais casos. Há uma subnotificação também de óbitos, viu? De 50%, segundo a Fundação Oswaldo Cruz e outros organismos que estudam isso. Portanto, nós teríamos uma letalidade menor. Os condicionantes, é bom também que a gente entenda isso, para o surgimento de uma pandemia, estão aí. Superpopulação do planeta, mais de 7,7 bilhões de habitantes. Só lá na China, 1,2 bilhões de habitantes, mais do que isso, inclusive, desigualdade social, fragilidade dos sistemas de saúde, maus hábitos de higiene, degradação ambiental. Os condicionantes estão aí e precisam ser alterados. Enquanto isso não ocorrer, nós corremos o risco de uma pandemia com um vírus muito mais agressivo, muito mais letal do que esse que está aí. Olha só, quando nós também, antes de entrar nesses marcos legais, que são muito importantes para a gente saber o que está acontecendo em função dessa pandemia, nós podemos nos reportar ao que é uma pandemia. Olha só, uma pandemia não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Portanto, ela tem vários ciclos, várias fases. A gripe espanhola, que vitimou 50 milhões de pessoas, olha, ela se iniciou em janeiro de 1918 e foi até dezembro de 1920, 2 anos e meio, portanto.
Você teria, se nós nos reportarmos ao Brasil, a fase de entrada do vírus no país, foi no dia 26/2, né? Ainda importado, ainda uma contaminação importada, uma pessoa que adquiriu fora do país. Depois, em março, nós já tivemos a circulação comunitária, o início da circulação comunitária, contaminados são daqui mesmo, contaminando pessoas daqui contaminando pessoas daqui. Olha só, nós temos a fase de crescimento da doença. No Brasil, o país continental vai ser desigual, nós vamos ter várias fases de crescimento em estados diferentes. A fase de crescimento, ela vai de 4 a 7 semanas, ela atinge um platô, depois entra em desaceleração. Fase de desaceleração, portanto, depois você tem a fase de imunização. Fala-se, inclusive, usa-se um termo, imunização do rebanho, quando mais de 60% da população está imunizada. Aí você tem uma certa tranquilidade de administração, pensando que nós não temos vacina ainda, e não temos, e nem medicações que possam fazer um controle dela. Não é verdade? Nós temos sim medicações de suporte, mas não temos uma medicação eficaz em amplos os casos. Ainda pensando numa pandemia, e agora nós já entendemos os ciclos que fazem com que ela aconteça, nós temos as ferramentas de enfrentamento. Se nós não temos vacina, neste momento no mundo nós temos 136 vacinas sendo testadas. Devemos ter com certeza em 2021. Se nós não temos medicação a não ser de suporte, nós temos a prevenção como a grande meta a ser conquistada e trabalhada. Dentro dessa prevenção e o trabalho de enfrentamento começa com uma ampla testagem. A Organização Mundial da Saúde já falou sobre isso, e já preconizou. A partir de uma ampla testagem, os testes que nós temos é o RT-PCR ou Real Time PCR, Tempo Real PCR. O PCR é um tipo de teste que surgiu em 1983, que é aplicado em outras doenças, que foi aprimorado para o Real Time e ele tem uma ampla eficácia, mais de 96%. Nós temos os testes rápidos, que tem uma eficácia muito duvidosa e quando utilizada a partir do 7º dia de aparecimento dos sintomas, portanto, pacientes sintomáticos. 30% de eficácia quando resguardada determinadas diretrizes, essas são as que mais saltam aos olhos. E também temos os testes sorológicos, o principal deles é o ELISA, né? Mais conhecido. Esses testes sorológicos serão muito utilizados na fase de imunização. Ele vai dizer se a pessoa já teve a doença, se já está um anticorpo lá. Mas a partir da testagem, nós vamos fazer um planejamento. Então, o trinômio é testar, planejar, executar. Quais são as ferramentas a serem utilizadas na fase de execução? A única delas é o distanciamento social, né? Claro, medidas de higiene, isso é salutar, mas com certeza o distanciamento social. Mas sem testar, você não tem como executar o distanciamento social em tempo e dose adequadas. Não tem como fazê-lo. E quais são os tipos de distanciamento social que nós temos? O distanciamento social seletivo, que é o inteligente, que nós segregamos grupos, segregamos regiões, lembrando que, isso é uma certeza, 20% da população vai ser mais intensamente atingida. Formada por grupos de idosos, doentes, portadores de doenças crônicas, pessoas com mais de uma doença pré-existente, ou seja, comorbidades. Mas se todos nós não nos cuidarmos, e você ou eu podemos ter alguma doença que nós não saibamos, podemos, portanto, ser atingidos com mais gravidade, nós vamos estar expondo nossos entes queridos, vamos estar expondo outras pessoas. Portanto, essa necessidade de um resguardo amplo de todos. Olha só, nós temos, portanto, essa situação do distanciamento social. Eu falei do seletivo, tem também um ampliado, onde você
faz um distanciamento, por um nome mesmo já diz, mais amplo do comércio, de bairros. Pode você fazer um distanciamento bastante amplo. Tá? Tanto seletivo como ampliado, ele é utilizado para você achatar a curva de crescimento, para você trabalhar muito a prevenção antes da chegada da curva de crescimento. Quando dá a chegada da curva de crescimento, tá? Se você precisa diminuir a velocidade do vírus, tá? A velocidade de contágio, você é obrigado a entrar com lockdown. Lockdown daí é um fechamento geral de uma região, de uma cidade, de um estado, inclusive de suas fronteiras. Olha, é importante a gente entender todas essas ferramentas para nós entrarmos, tá, numa outra discussão, tá, que seria mais o nosso tema de hoje. Essa emergência em saúde pública de importância nacional e internacional do coronavírus, tá, que foi decretada em nosso país. Nós vamos ver os marcos legais a partir da Organização Mundial da Saúde ter declarado a emergência global de saúde pública em função do coronavírus em 30 de 1 de 2020. Olha só, já no dia 31 de janeiro, houve um decreto do presidente da República reativando o grupo de trabalho interministerial de emergência em saúde pública nacional e internacional e instalação de um comitê de operações de emergência coronavírus para preparar os municípios. Tá? Quando decretou essa emergência, a emergência em saúde pública é uma coisa muito séria, você começa a ter uma série de atitudes de enfrentamento, tá, para o que há de vir. No dia 4 de fevereiro, um pouco depois, nós tivemos aí sim o decreto de emergência sanitária, portaria, emergência sanitária do país, portaria GMMS 188 de 2020. Pouco antes da chegada de alguns estrangeiros. Eles estavam na China, tá? Brasileiros estavam lá, chegando ao país, foi decretada essa emergência sanitária em nosso país, tá? E com uma emergência sanitária permite uma série de situações, tá? Uma série de fragilizações legais para permitir a garantia de vida da sua população. Logo em seguida, foi elaborada uma legislação de quarentena sanitária que nós nunca tivemos no país, hein? Essa legislação foi sancionada no dia 7 de fevereiro pelo presidente da República. É a Lei 979 de 2020. Essa lei, ela altera a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 101 de 2000, a fragiliza, permitindo compra sem licitação. Ela também estabelece diretrizes para o impedimento de pessoas que sejam contaminadas, tá? O isolamento dessas pessoas, inclusive medidas judiciais contra essas pessoas, requisição de leitos privados, enfim, uma série de ferramentas, uma série de fragilizações legais. Tá? Essa lei da quarentena, ela permite. Também, já em março, no dia 20 de março, foi decretado calamidade pública no país, através do decreto legislativo DLG, número 6 de 2020. Olha, quantos marcos legais, quantos estabelecimentos de legislação legal, tá, para dar guarida a uma série de ações e fragilizações nas leis que estão aí, que são perenes durante um determinado tempo, essas fragilizações, tá, para que nós pudéssemos fazer um enfrentamento adequado à situação que aí estava. Em março ainda, no dia 30 de março, foi editada uma portaria conjunta do Conselho Nacional de Justiça e do Ministério da Saúde, a número 1 de 2020, onde ela altera, durante o período da quarentena, da pandemia, né, a elaboração de registro civil de óbito. Olha, que são regidos esses registros de óbito pela Lei 6015 de 1973, tá? E das diretrizes para o encaminhamento de sepultamento, de cremação. Então você, no caso, a pessoa que tenha uma indicação de óbito lá pelos organismos sanitários, né,
pelo médico e dos organismos sanitários de que morreu por causas de síndrome respiratória aguda grave, tá? Com suspeita que seja da Covid-19, ela vai ter essa fragilização. Essa portaria conjunta, ela foi alterada, né? Foi reeditada através da portaria conjunta número 2 de 2020, tá? A qual altera um pouco essas diretrizes ou aprimora essas diretrizes. Com relação à legislação da quarentena, também é importante que nós coloquemos que no dia 29/4, tá, o Supremo Tribunal Federal julgou a ação direta de inconstitucionalidade, a ADI, número 6341, impetrada pelo PDT, contra a medida provisória 926/2020 do Presidente da República. Essa medida provisória, ela procurava trazer para o governo federal a situação de decretar quais serviços seriam essenciais para impedir, já que estava ocorrendo já no país um distanciamento social ampliado em várias regiões. Isso prejudica, claro, a economia, né? Então havia um entendimento do chefe da nação, né, que precisava regrar isso daí. Tá? Houve uma ADI, eu já citei, foi impetrado pelo partido, o PDT, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 29/4. Tá? E o Supremo Tribunal Federal criou uma jurisprudência, alterou artigos dessa MP e deu a responsabilidade para estados e municípios poderem regulamentarem os seus serviços essenciais. Isso é um marco muito importante dentro dessa pandemia. Tá? Inclusive os municípios, os serviços são municipais, tá? A despeito dos estados entenderem que devem fazer um fechamento, os municípios podem abrir, podem regulamentar isso daí desde essa data. Olha, e também é importante nós colocarmos como um outro marco legal importante, que ocorreu no dia 6/5/2020, quando o Congresso Nacional aprova a emenda constitucional número 106 de 2020, que é o dito orçamento de guerra, separando os gastos do governo federal com a pandemia do orçamento geral, né? Os gastos da pandemia separados dos gastos do orçamento geral. Portanto, nós temos uma situação bastante singular no país nesse momento, tá? Bastante singular, que está permitindo uma série de fragilizações nos direitos individuais, inclusive nas compras estatais, no direito de você ter o seu comércio aberto, em função dessa situação também singular, que é a pandemia, que é uma coisa muito grave. Tá? Uma coisa que está atingindo o mundo de uma maneira muito intensa, tá? Que está alterando a todos nós, tá? Nos está infringindo sairmos do nosso status quo, do nosso cotidiano de vida, nos está impondo a segregação, o distanciamento das pessoas e nos impõe o repensar de tudo que está aí posto, de todos os condicionantes que já nos trouxeram a esta pandemia, que nos impõe entender as transformações pelas quais o mundo está passando nas relações de trabalho, as transformações sociais, as transformações que nos remetem, tá? Pensarmos de uma maneira muito intensa, tá? No que precisamos alterar, dos problemas conjunturais que estamos observando cotidianamente, tá? Problemas conjunturais no Brasil, nós estamos vendo a questão dos nossos hospitais. Nós temos mais de 7 mil hospitais no Brasil, 70% disso privado, mas
dos 500 mil leitos hospitalares, 70% são do Sistema Único de Saúde. Olha só que interessante, extremamente mal distribuídos, mal equipados. Nós estamos segregados por quê em nosso país? Porque nós não temos um sistema de saúde condizente. Mas se nós tivemos o pico da pandemia de maneira intensa, houver um contágio acelerado, não há sistema de saúde que sobreviva? Sim, não há. Mas, neste momento, o nosso grande problema não é isso. O nosso grande problema é o despreparo dos sistemas de saúde que aí está. Nós percebemos também que uma ampla testagem não está sendo feita. Portanto, é um problema conjuntural também do país de planejamento e execução. Olha, a desigualdade nos atingindo. Ah, sim, porque se você tem uma desigualdade social, o teu irmão que não tem condições de manter uma situação de higiene, de ter acesso à água potável ou de ter acesso a melhores condições estruturantes, ele vai acabar te contaminando nessa doença. Portanto, todos esses problemas conjunturais que levaram a essa pandemia estão aí e precisam ser reavaliados, precisam ser equacionados. Além disso, tá? Está vindo à tona, porque há uma pressão psicológica, há uma pressão, enfim, de todas as ordens sobre os governos, sobre os sistemas de saúde, sobre nós. Está vindo à tona discussões de todas as ordens. Olha só, está vindo à tona uma série de coisas que também precisam ser repensadas, realinhadas e resolvidas. E nós temos que entender e precisamos entender, e quem entender vai perceber, nesse período tão ruim, nesse período tão difícil e tão trágico para tantos, também vai perceber como na crise existe um senso de oportunidade muito amplo, tá? Para você poder redirecionar a sua vida e seus negócios para as oportunidades que aparecem. Por exemplo, tá? O uso do serviço remoto, das mídias sociais, das mídias digitais. A educação se transformará com certeza de maneira muito ampla. E quando nós sairmos, e nós, aqueles que não estão em distanciamento social, de qualquer ordem que seja, tá? Já estão numa convivência, tá? Num sentido de retomar a sua vida, vão entrar num período que está se intitulando de novo normal. O que é esse novo normal? Novo normal é você conviver com o novo mundo que aí está, inclusive com o vírus e com outros que podem vir, né? Mantendo situação de higiene, lavar as mãos constantemente, na impossibilidade disso, higienizá-las com álcool gel, higienizar superfícies, objetos, usar máscara ao sair da rua, ao ir aos locais, manter um certo distanciamento social, entender, se instruir, buscar a boa informação para saber o momento de você poder ampliar o seu contato com as pessoas. Isso é o novo normal. E dentro do novo normal que vai se consolidar na fase de desaceleração da doença, na fase de imunização e até com muito mais segurança quando vier uma vacina. Mas antes disso, tá? Esse novo normal já vai se consolidar com uma certa segurança nessas outras fases. Tá? Você tem que estar preparado para as novas relações de trabalho, para as novas relações pessoais. Então, um senso de oportunidade amplo existe, tá? Um senso muito amplo de sabermos, tá? Aproveitar tudo que a vida pode nos permitir e entender o quanto precisamos nos transformar para termos essa vida, para termos esse mundo e para podermos continuar a exercer os nossos trabalhos, exercer as nossas profissões, só que agora um novo normal que se tornará
definitivo perante as transformações que hão de vir. Olha só, eu convido, espero que vocês tenham gostado da palestra de hoje e convido vocês a continuarem a me acompanhar em palestras online. Eu trarei novas informações, eu trarei novas palestras, eu trarei novos materiais técnicos, mas também que vocês possam trazer para o seu cotidiano de vida e para o seu cotidiano profissional. Continuem comigo.